Olá, estamos com mais um Papo D. Hoje vai ser um papo de produção criativa e eu estou aqui com a Bui, que ela é artesã. Nós estamos com a Bela Bezerra, na Associação Comercial, e com a Temis, do Sebrae, e nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios de trabalhar com produção criativa aqui no estado de Alagoas e com oportunidades também que estão crescendo cada vez mais. Então, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, e falassem um pouquinho sobre o trabalho de cada um de vocês e como é que é trabalhar com produção criativa no estado de Alagoas. Então pode começar, Bui, por favor. Eu sou Bui, sou artista visual e muralista, também sou artesã. Na parte de artesanato eu faço macramê, peças de macramê. Hoje em dia eu não trabalho mais com isso, mas ainda continuo a técnica, a prática, que é muito boa. Sou artista visual, eu faço pintura em aquarela, pintura no digital, faço pintura em parede também com muralismo e trabalho com isso já tem uns 6 anos. Devagarinho eu fui crescendo e hoje em dia sou MEI, sou microempreendedora e tô aí no cenário alagoano tentando colocar minha arte, tentando crescer e participar de feiras e colocar meu nome, e também fazer, obras artísticas que vão pra rua, né, que a gente consiga entrar em contato com as pessoas. E sou entusiasta também do cenário criativo alagoano. Eu tenho um espaço que se chama Casa Duna, que é um espaço colaborativo de artistas, e é um espaço onde eu dou aulas de aquarela, onde eu faço minhas oficinas, e também é um espaço aberto, onde eu chamo outros artistas para colaborarem comigo naquele espaço para a gente crescer e criar uma comunidade e fortalecer ainda mais essa comunidade de artistas que a gente tem aqui. Que massa. Eu sou Bela Bezerra, eu sou empresária, né, na área de café, sou dona Cafa, mas hoje eu estou como superintendente da Associação Comercial de Maceió. E a gente, enquanto associação, a gente tem esse papel de fomentar o empreendedorismo, né, não só em Maceió, mas em todo o estado. Desenvolver os pequenos, os MEIs, os microempresários, através de capacitações, de orientações, de incentivos, de representatividade institucional também, porque a gente sabe que é auxiliando os novos, né, quem está chegando na área de empreender, que não é algo tão simples, né, a gente sabe que, tem muita burocracia, a gente às vezes, tem a criatividade, mas barra às vezes na parte de gestão mesmo, porque, a economia criativa, mas a gestão é burocrática ainda. Demais. Então a gente dá esse apoio para que aquele empreendedor, ele possa realmente crescer, né, desenvolver o negócio dele, ter resultados efetivos, né, resultados de reconhecimento e resultados financeiros, né, que a empresa se torne uma empresa sustentável e cresça e desenvolva. É porque às vezes só a arte não sustenta, né, e às vezes até a arte tem momentos que você está mais criativo, tem momentos que você não está tão criativo assim para estar desenvolvendo alguma coisa, e aí como é que funciona? Isso, e é muito difícil, né, então assim, muitas vezes o artista, né, ou o artesão, ele aflora de criatividade, mas ele esquece que ele é um empresário. Ele é um empresário, então ele precisa se comportar como empresário na área de finanças, na área de regularização de empresa, na área de vender o seu produto, de precificar o seu produto, que às vezes a gente sabe assim, faz um trabalho belíssimo, mas não sabe, agregar o valor que aquela peça vale. Eu já vi muito sobre isso, assim, do artesão falando: "Eu vender por R$ 10, na galeria estava por 5.000". Exatamente, Não sabe o valor do próprio trabalho dele, a né. gente vê muito isso com o artesanato, né, assim, até eu estava visitando a Ilha do Ferro, e a gente vê, assim, a disparidade, eles vendem um produto, hoje eles estão melhorando na precificação, mas às vezes eles vendem uma coisa, quando eles chegam, pra ver quanto é que o atravessador ali que comprou aquele produto e vendeu para fora do estado está ganhando, e o quanto aquela peça dele realmente vale, né. Então o nosso papel é fazer esse Tentar trabalho, também, é né. orientar, né, é orientar, né. Vamos aprender a fazer essa gestão da empresa, né, separar o que é a pessoa física Uhum. da pessoa jurídica, né. Quando a gente às vezes é sozinho, não, eu sou o empresário, eu sou o artista e eu faço tudo. A gente esquece da parte do PJ mesmo, né, que a Uhum. gente tem que separar, a gente tem que ter essa visão diferente, a gente tem que ter um planejamento, né, criar metas. Então o nosso papel na associação é dar todo esse suporte, é dar esse apoio, é orientar, é realmente estar junto. Que é fundamental. Temis. Sou Temis, né, faço parte do Sebrae aí há uns quase 15 anos, né, Caramba! apoiando, os pequenos negócios, né. Atualmente estou responsável pela economia criativa, né, então
uma parte dela, porque hoje a gente tem várias frentes, né, enquanto instituição mesmo. E é super desafiador no sentido de que a gente vê muitas potencialidades no nosso estado, né? Então isso é muito, muito claro, né? Muito visto. O tanto que a gente sabe que já desabrochou, né? Eu adoro essa representação de que a gente tem muita coisa aí, principalmente do segmento audiovisual, né? O que eu estou mais próximo, que desabrochou pós-pandemia, internacionalizou. Então, tem assim, a gente sabe que a gente tem muitos produtos, muitas obras como representando especificamente aí o artesão, o produtor que está lá na ponta fazendo isso acontecer, né? E a gente sabe que tem muitos desafios, até isso ser visto, né? Ir para fora. E ainda tendo, visualizando o tanto que avançamos, a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser feito. E aí é onde o Sebrae entra. A gente já atua nisso aí há mais de 20 anos. Se a gente for pensar em artesanato aí, é um dos projetos mais antigos que a gente tem, né? Junto com, logicamente, com eh, Bela trouxe aí a Ilha do Ferro, que é um exemplo, né? O evento é um berço, né? Um lugar extraordinário quando a gente fala de economia criativa, de arte, e que a gente sabe o quanto que a gente investe, né, ao longo desses anos, né, não só o Sebrae, como o governo do estado, né, as próprias leis de fomento que a gente tem, que já conseguimos fazer muita coisa acontecer, mas ainda tem muito chão a percorrer, e acho que é por isso que é tão importante a gente, é uma discussão que realmente aquece o coração, né, é bom falar nisso, né, é bom a gente ver o quanto ainda pode ser feito, o quanto de potencial turístico a gente tem, que está tudo junto com a economia criativa, né. E uma coisa que a gente acabou falando também, que eu acho que é assim, fortalece a autoestima do alagoano. Então é algo que eu vinha pensando, né, de que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, promover festivais locais, para que a gente entenda que quem mais precisa valorizar tudo isso somos nós, né. E a grande E essa é a ideia grande questão. do Festival Alagoaníssimo, que inclusive foi uma iniciativa também do Sebrae, né, nós passamos no edital do Sebrae, é exatamente mostrar os talentos que nós temos em Alagoas, é o autoral alagoano. O que é que nós temos de tão bom no estado e crescer, querendo ou não, esse sentimento de bairrismo que os alagoanos têm também, né? Então eu queria conversar até um pouquinho com a Bui também, desses desafios que você provavelmente deve ter passado e ainda enfrenta também, Ainda dessa passa. burocrática de trabalhar tanto na parte de audiovisual, querendo ou não, mas na parte de artesanato também. Então, é um grande desafio, porque, como Bela falou, é um grande empreendedorismo, né? A gente faz tudo sozinha, principalmente no começo. Então, por exemplo, eu saí da faculdade, fiz uma faculdade que eu não exerci, e aí segui a carreira de artista visual. E aí a gente sai da faculdade, sai da escola, sai de onde for, a gente não tem um preparo, eh, tanto para lidar com o lado financeiro de uma pequena empresa, a gente não entende muito sobre metas. Então, ao longo dos anos eu fui tentando buscar, como dava muito no Sebrae também, participei de muitas oficinas para começar a entender e me comportar um pouco mais como empreendedora. Porque como Bela falou também, a gente às vezes sabe muito do artístico, a gente tem muita ideia, tem muita criatividade, mas a gente não sabe colocar em prática. E aí, ao longo do tempo, eu fui passando por oficinas, por cursos pequenos mesmo, e que eu tinha acesso, por exemplo, os do Sebrae, eu participei de muitos lá, que me ajudaram muito, tanto na parte do financeiro, quanto da parte da divulgação, da mídia, que é uma coisa que pesa muito ainda pra gente, porque a gente tem que estar na mídia para mostrar o nosso trabalho, mas querendo ou não, ocupa muito espaço também no nosso tempo. E a gente tem que se dividir em várias coisas e acaba, às vezes, sobrecarregando, sabe. Então eu acho que das minhas maiores dificuldades, assim, é conseguir limitar esse tempo para que eu consiga produzir o que eu quero, o que eu almejo como artista, continuar crescendo como artista, mas também dar atenção a todas as etapas que são necessárias como pequena empreendedora. E aí eu acho que é muito bom, assim, ver iniciativas que apoiam a gente, por exemplo, tem o Sebrae, tem a associação comercial que a gente consegue se apoiar e que geralmente no começo a gente não tem muito valor para investir Sim. em coisas muito caras, então é muito bom ter sempre esse apoio e também é muito bom ter projetos como o festival que dão espaço para a gente mostrar nosso trabalho, porque, como você estava falando, um dos objetivos do projeto é fazer com que o alagoano comece a ter um pouco mais desse sentimento de bairrismo. E a gente conversa muito entre os artistas, meus colegas artistas, que, por exemplo, em Recife, a gente consegue ver, sabe,
o É bem pessoal diferente. é muito diferente. Eu estudei com um recifense e era muito É o bonito, país olha, Recife. era muito bonito olhar para ele e ele ver ele falando, porque na minha cultura tem isso, tem isso, tem isso. E aqui a gente também tem muita coisa. A gente é muito rico, não só de cultura tradicional, mas de artistas também. Sim. A gente tem muitos artistas hoje em dia que estão crescendo muito e que às vezes crescem mais com as pessoas de fora do nosso estado. Ou só crescem quando tem o apoio O de alguém apoio de alguém de né? fora, A oportunidade de exatamente. fora. E aí, projetos assim como esse, como o festival, que tem o objetivo de fomentar realmente o produtor pequenininho que está começando, é muito bom para a gente, porque é um espaço realmente para a gente mostrar nosso trabalho. E aí, uma pessoa que vai lá, que pode não comprar nada no meu stand, do que eu estou expondo, mas aí ele vê que na parte de trás tem a minha televisão e eu vou estar postando meus projetos de muralismo. Ele vai guardar meu telefone e aí, no futuro, quando ele tiver um filho daqui a 3 anos, Super interessada. ele vai me conectar, sabe? Então é muito, muito legal, é muito importante a gente ter esses espaços aqui. E eu fico muito feliz que não só com a Deodora, mas outros espaços também estão sendo abertos aqui em Maceió, que dão espaço para esses artistas, sabe? No geral, assim, a dificuldade é essa, de administrar tudo, mas eu ainda fico muito empolgada, que é o que me mantém, assim, no espaço da produção da arte, de esperança, sabe? De enxergar uma Alagoas que reconheça a gente mesmo, sabe? Ela chega a brilhar, né? É isso mesmo. É o que dá um gostinho, assim, pra continuar, sabe? Porque as dificuldades são muitas. Eu entendo, assim, como quando você fala disso, assim, do brilhinho no olho e tal, porque quando a gente começou, a gente tá com 11 anos de fábrica agora, né? Então, quando a gente começou, Deus do céu, era mato, literalmente, não tinha Eu imagino. cerveja artesanal, não tinha nada aqui no estado. E até para poder mudar esse conceito do que é artesanal hoje em dia, você relaciona a gourmet, Sim. uma coisa de qualidade, mas há 11 anos atrás você não tinha essa noção, parecia que era uma coisa que você fazia no Em supermercado, casa, de qualquer exato. jeito, e até mudar esse conceito, meu Deus do céu, chão, muito evento, muita coisa para mostrar, tá ali expondo meu produto, O falando pro valor que pessoal vocês trazem. experimentar, para poder a gente realmente se consolidar. E assim, a gente teve também muito apoio, inclusive do Sebrae também, para se manter como a cervejaria pioneira e está até hoje no mercado. Então eu imagino como é que também é para vocês, trabalhando com artesanal de outra forma também, para se manter, em evidência também, entendeu? Sim, são Mas vários vocês? desafios. Essa questão, né, de você conseguir dividir o seu tempo é complicado, né, porque a gente conversa muito, a gente tem alguns grupos de trabalho, né, na associação, a gente chama de comitês setoriais, então a gente reúne, empresários, empreendedoras, ou a gente tem um de mulheres, que aí são segmentos diversos, ou do mesmo segmento, quando é um grupo misto. Justamente para trabalhar esse tema, né, porque é difícil, é como se a gente tem que produzir conteúdo, porque hoje a gente está aí no social, né, são as redes sociais que vão dar visibilidade a você e cada vez muda, né, era Facebook, Instagram, agora TikTok, e cada hora surge uma coisa nova, e a gente tem que estar presente, né, mas aí ao mesmo tempo você produz, você compra o seu insumo, você tem que fazer o pagamento dos boletos, Tem que e participar de tudo. feira, tem que Exato. E é importante essa consciência que você teve de buscar ajuda, né, porque tanto a associação como o Sebrae, a gente tem esse papel, né, é de auxiliar, principalmente quem está começando, porque você não começa grande, né, você não começa todo organizado, mas quanto mais rápido você tiver essa percepção, né, procurar esse apoio, conseguir entender o que você precisa fazer, né, controlar ali o que entra, o que sai, o que é resultado, o que não é, porque às vezes a gente mistura tudo, né? Sim. É uma conta só, e entrou é lucro, e aí não tem dinheiro para comprar e fazer a nova coleção. Então, esse suporte é importante, e é importante que os empresários, né, eles enxerguem que precisam dessa ajuda, né, e que eles têm onde buscar ajuda. Então, são cursos rápidos mesmo, mas que você não precisa ser uma especialista em finanças, mas você precisa o básico, você precisa entender como é que funciona e como é que funciona para você, né, você não precisa ser um especialista lá em redes sociais, né, e tudo mais, mas você precisa entender. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, eh, empreendedores, assim, que começam e que têm essa consciência, quando a gente está na associação, que a gente vê uma pessoa que chegou lá, às vezes não estava nem formalizada, não conseguia, fazer certas vendas, não conseguia se colocar no mercado, e com pouco tempo aquilo ali vai mudando, ela vai organizando toda aquela gestão,
e vai mudando, né, o patamar, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai conquistando um espaço, né. E essa rede de apoio é muito importante, né. E assim, como mulheres também, eu acho que É a verdade. gente tem alguns outros desafios, Assim né. que eu percebi, somos todas mulheres, eu na mesa. Então assim, a gente também tem outros desafios, né, outras barreiras que a gente enfrenta, e que é legal quando a gente chega num ambiente que a gente vê mulheres que deram certo, é como vocês, né. Então assim, Perfeito. é muito bom para quem tá ali começando assim: "Poxa, é possível". Sim. O caminho é fácil? Não, mas a gente pode pegar aqui ajuda de um lado, ajuda do outro, e a gente consegue chegar lá. E eu acho que é muito importante isso, também a gente encontrar apoio entre as empreendedoras, né. Por exemplo, eu conheço a Carol é de uma área completamente diferente da Sim. minha, mas a gente tá ali se apoiando e se ajudando da forma que dá, e ter esse complexo, assim, de apoio mútuo, eu acho que é muito importante toda a também, diferença. principalmente dentro do espaço feminino, né. A gente estava brincando no outro episódio sobre música autoral de adotar um artista, né? Adotar um cantor, adotar uma banda. A mesma coisa eu acho que devia ser com o artesão também. Adota um artista, adota um artesão, Isso. procura saber mais sobre o trabalho dele, divulga. Divulgar é gratuito, gente. Indica para um amigo, Exato. indica, sabe? E Que ajuda você tanto. ajuda demais. Curte, compartilha, entendeu? Não custa nada e ajuda demais. Ajuda muito. E tem tudo a ver, dizer, com característica do comportamento empreendedor mesmo, né? Se a gente parar para analisar, formar redes, né? Tem a ver com gerenciar o seu próprio tempo, porque na maioria das vezes a jornada do pequeno empreendedor é solitária, Sim. porque é por isso que é tão importante as instituições, né? O que a gente tem de política pública, Sebrae, o que é Fomento, Associação Comercial, entre outros programas que surgem para ajudar essa jornada que já não é fácil. Então, quando a gente falou aí também sobre empreendedorismo feminino, e aí às vezes a gente escuta, né, por que separar? Porque além de ser uma jornada difícil, quando se trata do empreendedorismo feminino, é duplamente ou nem sei quantas vezes mais desafiador. Então, por isso que nascem iniciativas, né, com subsídios específicos, com política de incentivo, inclusive linhas de financiamento. Diferenciadas, né. É algo que a gente discute há muito tempo, mas a mulher também sofre com isso para lá naquele momento. A mulher é empreendedora, né? Eu falo muitas vezes uma mulher formalizada. Sim. A gente sabe disso em números, que ela chega para um financiamento e tem dificuldade porque é mulher. Né? Então imagine isso, a gente está falando de Nordeste, a gente está falando de Alagoas. É que é cultural, né. Então, É assim, cultural. são muitas discussões que vão para além disso, dessa jornada do empreendedorismo, e principalmente quando a gente fala de cultura, porque a gente precisa falar muito disso, como a Lara disse. A gente tem que adotar muitos empreendedores locais, até que deixe de fazer sentido só porque foi adotado por alguém de fora, né? Que seja adotado por nós mesmos, alagoanos, né? Porque a gente tem muito potencial local instalado, né? Para fazer isso acontecer, né? Para a gente entender que deixa de ser só um potencial criativo e que gera emprego e renda. Então, quando a gente vê um cliente que é pequeno, que chegou ali ainda informal e que está tudo bem, que ninguém nasceu com CNPJ não, os excessos, agora que as crianças estão nascendo com CPF. Mas os pequenos negócios não são assim, né? A gente já não nasce assim com CNPJ não. Então, assim, ver aquele modelo de negócio ainda embrionário, então a gente poder participar da jornada de fazer ele entender o que é dinheiro da pessoa física, o que é dinheiro da pessoa jurídica, né? Como a Bui dizia ali, a gente não tem os departamentos, né, como uma grande empresa, tipo, eu não tenho a minha comunicação, eu sou minha própria comunicação, né? Eu não tenho minha operação, eu sou minha própria A operação. gente é tudo. Então, por isso que a rede parceira, né, fazer parceria, por mais que a gente olhe, e a economia criativa, assim, é lindo, porque não estou discriminando os outros segmentos, mas é que as suas parcerias vão nascer com cerveja com pintura no muro e que tá tudo bem, porque é nessa coisa que a gente acha que não tem, que não deu match, é onde dá, né? Então, os festivais criativos é justamente a gente conseguir dizer que localmente a gente consegue fazer um festival com tudo, né? Com folclore, com gastronomia, com música, com teatro, enfim, várias coisas, e dizer assim, não, a gente não precisou de nada de fora, é tudo local. É maravilhoso. Entendeu? Então, assim, eu adoro viajar, mas assim, por onde eu passo, eu digo, eu gosto mesmo de voltar pra minha cidade, entendeu? E gosto de trazer todo mundo pra cá,
para que eles percebam que a gente é pequenininho, mas a gente é muito arrojado. Concordo. E eu não servi um chopinho para vocês. Vamos agora parar um pouquinho, que eu preciso apresentar para vocês a Session IPA da Deodora, que acabou de voltar. A Session IPA ela é uma versão mais leve da IPA, mais refrescante, mais saborosa. Então você vai encontrar aqui manga, maracujá, lixia, que vão vir dos lúpulos americanos. É uma delícia, uma cerveja para você tomar durante várias horas. Harmoniza super bem com comidas condimentadas, comidas picantes e com carnes vermelhas. Então pode me ajudar, por favor, terminar de servir. Deu água na boca, né? Não, ela falando, eu quero provar. Vamos provar. E uma coisa que eu ia comentar com vocês, minha mãe é arquiteta, e ela estava agora em São Paulo, foi para Casa Cor. E como era presente lá a cultura nordestina e também a cultura alagoana através das peças da Ilha do Ferro. Então, assim, como está em ascensão, como está em destaque os nossos produtos também. A gente tem que ter realmente esse reconhecimento, né? Esse orgulho de ser daqui da terra, de comprar mesmo da terra, de fazer conexões, né? Apoiar mesmo. É incrível. Valorizar, presentear, né? O cujão, mas aqui quando a gente vai para Qualquer lugar você faz alguma Exatamente. besteirinha, né? Eu digo exatamente, a gente E sempre. sempre E assim, hoje em dia eu vou viajar, né? Na associação a gente tem muito. Vamos fazer um brinde logo, né? vamos. Eu me adiantei aqui. De jeito nenhum, tá tudo certo. É saborosa, né? Isso mesmo. Hoje em dia, eu tenho visitado muitas associações fora do estado. Eu sempre levo alguma coisa da terra. Então, alguma peça de filé ou um artesanato, qualquer coisa que seja daqui. Porque e as pessoas ficam encantadas, encantadas. Então, a gente fez um fórum, né, agora em maio, de mulheres. Então, eu fiz questão de botar lá na área comum o chopp das meninas, né? Perfeito. Apesar de terem outras alagoanas, mas elas são mulheres, então aquele Já passou na frente. já passou na frente. Artesãs de outros municípios que fazem trabalho com a fibra de coco, né? Exatamente. E fazem tanta coisa com pedras. E às vezes a gente nem sabe, né? E assim, a única coisa que às vezes você precisa é colocá-las naquele lugar para gerar uma conexão, né? Então, são ambientes que geram conexões que dali pode mudar toda a história de uma marca, né? Com certeza. Eu sigo vários influenciadores, digamos assim, que indicam marcas nacionais. E eu estava seguindo esses dias são marcas nacionais de bolsas de luxo. E assim, tem cada coisa assim tão maravilhosa que vocês não têm noção, com materiais diferentes, geometrias diferentes também, produtos diferentes, e que são muito mais valorizados pelo pessoal de fora do que o pessoal daqui. É aquilo que está falando novamente, precisa ser validado primeiro fora, para depois ser reconhecido dentro. Exato. Pra gente Então, ter espero que né? essas novas iniciativas elas comecem a mudar um pouquinho o raciocínio das pessoas, as ideias das pessoas, de começar a valorizar realmente o que nós temos aqui antes até de ser validado por alguém de outro estado. E eu acho que tem até um outro fator, assim, dentro desse contexto que a gente está conversando. Essa semana tá tendo a FENEARTE, né, lá em Estou Recife. acompanhando. Tem muitos, muitos artistas daqui de Maceió e de Alagoas também. E aí eu estava olhando o conteúdo todo da FENEARTE e eu vi uma publicação bem interessante. Era uma pessoa comentando sobre a diferenciação que a gente faz do artesanato para a arte. Porque quando a gente vai para uma FENEARTE, a gente vê mais de 5 mil artistas, né, expondo, e a gente chega lá e faz, não, essas pessoas são artistas, elas têm o poder de cobrar um valor um pouco acima da média que a gente está acostumada no artesanato, porque eles são artistas, a gente considera eles artistas. Ó, quantos artistas tem aqui, quantas pessoas foram aprovadas para passar, para estarem aqui expondo seu trabalho. E aí, nesse post, a pessoa fazia uma comparação de até que ponto o artesanato, ele fala só sobre o caricato, é aquela coisa que a gente faz no fundo do quintal de casa e que não tem valor, e até onde essa produção, ela vira uma produção que sai dali para ir para uma galeria. E eu acho que, quanto a isso da gente ser bairrista, da gente valorizar o nosso trabalho aqui no estado também, vai muito da gente perceber que o nosso artesanato, apesar de ser uma coisa comum pra gente, ele também é muito valioso. Ele não vai estar ali só na lembrancinha que eu fui para Maceió, eu lembrei de você e é uma lembrancinha que é uma coisa simples, que vai ter que ser barata. Não, o artista às vezes passa
numa peça lá da Fenearte, de um artista alagoano, a moça disse que passou 2 meses para fazer a peça. Caramba. E aí chega uma pessoa aqui no artesanato de Maceió e vai dizer: "Ah, não, tá muito caro, faça um desconto". Mas não, o nosso artesanato ele também vale, ele também é peça para estar em galeria, ele também é peça para estar em museu, mas a gente torna ele acessível aqui no nosso estado, porque é uma cultura que está enraizada na gente, mas não por isso ela vale menos, né. Eu acho que é uma questão, assim, que a gente ainda tem que trabalhar muito nesse processo de valorizar os nossos produtores, locais, de valorizar o produto que eles fazem também, né. Que há todo um esforço, há todo um trabalho, há todo um estudo, muitas vezes horas dedicadas ali na prática Sim. e no aprimoramento da arte Que dele. muitas vezes não são valorizadas de forma, por exemplo, acadêmica, ou que elas fizeram curso, mas é uma sabedoria, é uma tecnologia local, muitas vezes passagem de família para família, de mulheres. Geração para Exatamente. Exato. Não tá lá num livro de história que a gente vai ler, vai conseguir de artes, mas é um saber tradicional da gente. Então, não é porque ele não foi valorizado de forma formal, de maneira formal, que ele não tem esse valor, né. Não tem o requinte, mas tem a cultura. Ninguém E consegue. tem a técnica, e você Ah, sabe isso. de onde é a palha, o E, tempo de colher, e tudo. por isso que realmente a gente tem que parabenizar vocês por esse trabalho, porque não é o primeiro, né? Então eu venho acompanhando esse movimento sempre com artistas locais, com artesãos, né? Fomentando a economia criativa. Então é algo muito pensado para favorecer o que é alagoano mesmo, né, o que é da terra, é mostrar às pessoas. Então se a gente tivesse mais empresas com essa visão, Isso. né, seria muito bom, porque é um trabalho muito bonito e muito importante. Nós temos muito orgulho das raízes da gente, né, o nome Deodora, ele vem exatamente disso, de Marechal Deodoro, mas a gente quis que fosse uma versão feminina, porque é uma empresa comandada por mulheres, sempre foi meu pai e as 4 filhas. Então, assim, a gente tem muito, assim, é muito orgulho mesmo, acho que orgulho é a palavra, É. do que a gente construiu no decorrer desses anos, né. Eu comecei bem novinha na Deodora, não achava que tinha como eu sou formada em marketing, então e hoje em dia trabalho no comercial, trabalho em evento, a gente vai fazendo, a gente Termina sendo muito tudo tarefa. facinho, entendeu, é bombril, não tem isso, cheguei a carregar cilindro, servir chopp, o que precisa a gente faz. Isso é o legal da pequena empresa, que você faz um pouquinho É. de cada coisa, você aprende tudo, sei consertar chopeira, sei fazer cerveja, então a gente Exato. vai. É. Então, assim, a gente tem muito orgulho das nossas origens e como a gente gostaria que o alagoano conseguisse enxergar o que nós temos aqui da mesma forma que ele enxerga produtos de outros estados. A cerveja, em particular, não só a Deodoro, nós temos outras cervejarias aqui no estado que são excelentes, já ganharam prêmios, todo o resto. A gente não participa de concurso, mas se participasse também provavelmente ganharia. Mas nós temos cervejas de altíssima qualidade. E a cerveja, em particular, quanto mais fresca ela é, mais próxima do seu destino, mais saborosa ela é. E tem pessoas que dão tanta credibilidade para cervejas de outros países que chegam aqui com a qualidade tão Nem baixa. foi, né, esse transporte, Exatamente. já saiu perdendo E aquela tem preconceito qualidade. em experimentar uma cerveja local, É. entende? Então, assim, meu convite é só experimentem. Veja se, Exato. entendeu? Viva a experiência de tomar uma cerveja artesanal, porque tem muita qualidade. Muitas vezes até mais qualidade do que as cervejas comerciais que nós vemos por aí, entendeu? E é difícil, né, aí falando um pouquinho como empresária, né, a Anacafa está fazendo agora em agosto 19 anos. 19 anos já, Bela. 19 anos. E é uma luta, né, não é fácil, não é fácil, a gente vai sempre é sempre um momento novo, é sempre uma coisa nova que aparece, mas é muito isso, a gente termina tendo que se desdobrar cada vez mais, acompanhar as tendências, se adequar, né, com a quantidade de concorrentes, né, a gente foi também a primeira cafeteria de café especial aqui, e hoje já existem várias, né, e eu vou e a gente está sempre tentando inovar, então hoje o café é nosso, então é o café na Cafa, ele não é plantado no estado, mas a gente fez uma curadoria com alguns produtores e hoje a gente compra uma produção no Caparaó Mineiro, então a gente traz o café, um café que é torrado todo mês, porque o café torrado é mais próximo do consumo, ele tem um outro sabor, uma outra doçura, né, e a gente, vê que às vezes essas pessoas nem conhecem, né, nem sabem do todo esse trabalho que a gente fez ali atrás, E pra todo o cuidado que a todo o produção local tem, né. cuidado, né, que a gente tem em estar com aquele grão, Uhum. na torra, né, e é preciso a gente estar mostrando às pessoas
que tem esse diferencial, né, que a gente pode não, aí quando assim: "Ah, mas eu gosto da Starbucks", nada contra, mas assim, não compare o meu café. Eu fico imaginando a Compare meu café. dificuldade que o artesão tem de mostrar o diferencial dele. É, E de mostrar que aquele valor que ele está cobrando ali é um valor justo. exatamente, é. Acho que esse é um dos grandes desafios, né. Pode falar. Queria puxar um gancho para o próprio, edital de patrocínio, né, que foi promovido por nós, pelo Sebrae, não é a primeira edição, a gente já fez algumas edições e o festival foi contemplado no edital, justamente como uma iniciativa enquanto Sebrae, um tanto arrojada, né, porque a gente passou muito tempo ali entendendo o que era capacitação, consultoria, só que alguns, e aí eu vou fortalecer que tem tudo a ver com a economia criativa, alguns segmentos, precisam de um pouco além do que isso, que é realmente promover, né, esses espaços. Então, o edital nasce com esse intuito, né, ele nasceu lá atrás especificamente para negócios ali no começo audiovisual e aí deu certo, e aí o que dá certo a gente replica e cresce, né. E aí a gente está nessa versão desse ano que inclusive o desafio foi interiorizar, então, aumentamos a cota de eventos no interior justamente porque a gente entende que é o que é muito positivo, que a gente tem potencialidades não só na capital, então os interiores, de Alagoas são muito ricos. Sim. Não tem como não destacar que a gente tem um município que tem um selo Unesco de cidade criativa, né, então só existem 2 selos no Brasil. Penedo tem um selo do audiovisual de cidade criativa, e acaba que a gente que tem que ser nós temos que ser os primeiros embaixadores disso, né. Exatamente. Então assim, para também puxar esse gancho para o edital de patrocínio que a gente entende, então ele falando da parte burocrática enquanto Sebrae, ele é arrojado, porque é diferente de tudo que a gente fez, então no começo a gente disse: "Como prestar conta disso?". Não, vamos descobrir como é que a gente faz, né, tá tudo certo. O empresário, tem eventos aqui que muda a vida do segmento, porque eu não tô, Deodoro a gente tem o prazer e o privilégio de conhecer, mas a gente tá falando de negócio que às vezes, ele não é conhecido ainda no potencial que ele tem, e aí a Bui traz muito isso sobre tem tudo a ver com formação de preço, porque é o que vai dar longevidade ao negócio, então se ele não tá vendendo pelo preço que ele não vai sobreviver. Não tem Então assim, afetividade, né. precisa conhecer, né, então a gente tá falando de promoção mesmo, de conseguir alcançar, né. Então a gente tem um estado, relativamente eu falo pequeno, geograficamente, né, não em potencialidade. E a gente precisa fazer com que todo mundo conheça tudo o que a gente tem. Então, tem tudo a ver com o que a Bela traz também, dizer assim: "Não, o café não é produzido aqui, mas é uma curadoria nossa", não é ainda, quem sabe, né, mas ele é do jeito que a Anacafa faz. Então ele tem uma marca registrada ali, ele tem um toque alagoano, ele tem um caráter cultural de como é que as pessoas tomam café em Maceió, porque eu adorei de um fornecedor, só fazendo um parênteses que isso foi ótimo, ele disse: "Alagoas é demais", ele veio agora pela primeira vez, eu disse: "Eu não disse que você ia se apaixonar?". Aí ele disse: "Alagoas é demais, a minha mulher tá espantada, como é que a gente toma caldinho quente", eu disse: "Porque era pra você num calor desse". E café toda hora, eu disse: "Porque você tem que fazer isso na beira da praia". Tem a brisa, exatamente. Então assim, a gente tem muitas coisas que às vezes pra gente passa no comum, e que gera uma experiência absurda, né. Então assim, é isso e muito mais, né, a gente se deixar a gente vai ficar aqui conversando muito mais, né. E aí só para pegar o gancho, né, do Sebrae, que é também o nosso super parceiro lá na associação comercial, hoje essa questão da gente cada vez, expandir, mas dar mais capilaridade de atendimento, o próprio Sebrae tem um ponto de atendimento aqui, Isso. na Saia Albuquerque. Tem a bandeirinha ali, É a parceiro bandeirinha, Sebrae. parceiro Sebrae. Então, se você entra no site do Sebrae, você escolhe se você quer ser atendido lá na sede ou aqui no Jaraguá. Então a ideia realmente é cada vez mais prestar esse serviço para o empresário, é fortalecer e fomentar. Facilitar cada vez mais também, né. Exatamente, exatamente. E aí, assim, a gente está sempre de portas abertas para todos, né, para qualquer dúvida, para qualquer orientação, né, para treinamento, para conexão, né, entre os segmentos, fomentar novos negócios, movimentar a economia, que isso que é o que é mais importante. Concordo. Então, pessoal, gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Obrigada, Bui, obrigada, Bela, obrigada, Temis, e obrigada a vocês também por estarem assistindo mais um Papo D, agora sobre produção criativa.